Hoje nós vamos falar sobre emoções. Quem já não se preocupou com as suas emoções? Sabe aquela coisa que toma conta de você de vez em quando ou de vez em sempre e que faz você se sentir assim mal ou desconfortável? Sabe? Elas podem nos fazer sentir até bem também, mas muitas vezes quando nós estamos preocupados com as nossas emoções é porque elas estão nos fazendo sentir mal. E é preciso então entender. Nós podemos controlar as nossas emoções? Será que podemos? É sobre isso que nós vamos falar até o final do vídeo. Fica aí juntinho com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica com 28 anos de experiência e estou dispondo aqui a minha experiência, o meu dia a dia para você de uma maneira muito simples, para que todos nós possamos entender sem nenhuma dificuldade. Então, se você é novo por aqui, vai lá, se inscreve, também aciona o sininho das notificações para você não perder nada. E também vai lá para o nosso Instagram, que tem muita coisa nova por lá, que certamente vai interessar para você. Então, vamos lá? Nossas emoções. Primeiro, eu quero diferenciar para você o que são emoções daquilo que são sentimentos. As emoções, elas são alguma coisa muito primitiva que nos invade, sabe? Sabe aquele momento que você parece que foi abduzido e que você fala assim, eu senti uma coisa assim, sabe? Mas eu não sei, viu? Eu perdi a cabeça. Nesse momento, você está falando que está sentindo, mas na verdade não é um sentimento, é uma emoção. É alguma coisa que te invade em algum momento e te pega, né, de assalto. Por exemplo, você diz assim, puxa vida, quando eu fui assaltado, eu fiquei tão desnorteado que eu nem sabia o que eu respondia, o que eu falava e parece que eu perdi a cabeça. Então, nesse momento, você foi tomado por emoções. Quando você diz assim, eu estava tão apaixonado e quando eu ia conversar com a minha namorada, com o meu namorado, não sei, viu? Parece que eu estava abduzido. Eu falava umas coisas que depois eu falava, onde que eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo? Sim, você estava tomado por emoções e por isso você perdeu a cabeça. As nossas emoções, elas têm essa característica justamente de nos abduzir. Parece que nós não estamos ali no nosso estado normal. E um sentimento, o que seria? Um sentimento é quando você consegue dar nome a essa emoção. Então você diz assim, eu te amo tanto, né? Mesmo que seja uma coisa assim muito forte, avassaladora, você está dizendo para o outro, está nomeando que você o ama, né? Eu estou apaixonado por você, mas você deu um nome. Então isso é um sentimento, porque não é uma coisa que está mais sem ordem, sabe? Sem distinção. Então, quando você dá um nome, você chama de sentimento. Eu tenho muito medo de barata. Então, você sente medo de barata. Agora, quando chega uma barata perto de você, você fica tão transtornado que onde você estiver, você faz um escândalo, grita, berra, faz um escândalo, bota tudo pra cima, sobe numa cadeira e numa mesa, entra em pânico. Então, você está emocionado diante dessa barata. Isso é emoção, você não sabe nem o que você sente. E as emoções, elas se misturam com outras coisas, ou seja, por que eu tenho essa emoção tão forte diante de uma barata? Porque vamos combinar, né, que a barata é bem menorzinha que você. Se ela te causa essa emoção tão grande, é porque essa emoção está junto com outras coisas que grudaram, né, que uma coisa grudou na outra lá no seu subconsciente, no seu inconsciente, e as coisas vieram assim à tona de um jeito muito sem explicação. Isso é uma emoção. A emoção, ela não se define apenas por uma coisa, né? Por isso que você não dá nome para ela, que você não consegue dar nome. Você nem sabe por que você sente aquilo tudo diante daquela circunstância, né? Por que tal pessoa mexe tanto com você que quando você vê aquela pessoa, seu coração já acelera e você já tem vontade de enforcar aquela pessoa. Bem, um dia ela te ofendeu, mas parece que não foi tão grave assim para a coisa ser ficado tão pesada, sabe? Então, emoção é quando você não dá nome, é quando aquela coisa tá misturada com um monte de coisa. A emoção também é um sentimento, mas é um sentimento sem nome, né? Agora, o sentimento, propriamente dito, você dá nome e sobrenome, né? Eu tenho medo de barata. Eu estou apaixonado por fulano. Então você deu um nome, certo? Quando nós aprendemos a diferenciar isso, nós entendemos então que emoções são descontroladas. Eu não tenho controle sobre as emoções. Mas sobre sentimentos, sim. Na verdade, eu tenho domínio, né? Porque controle a gente não tem sobre nada, né? Vamos falar a verdade. Mas eu tenho domínio sobre os meus sentimentos. Já sobre
das minhas emoções, eu não tenho controle, nem mesmo domínio, porque eles vêm de muitas fontes dentro do meu inconsciente, do meu subconsciente, se juntam, né, com ideias, com lembranças, com coisas muito fortes dentro de mim. Aquilo vira uma miscelânea e vem para mim sem formato. Então eu não dou nome para aquilo. Isso são emoções. E tantas vezes nós somos traídos, né, pelas nossas emoções. Veja esse vídeo até o final que você vai entender. Você não tem domínio e nem controle, mas o que a gente pode fazer então, né, Lucilene? Se eu não tenho domínio nem controle, e agora? Eu vou viver emocionado por aí? Nós vamos entender isso, tá bom? Vai com calma. As emoções e os sentimentos podem ser então entendidos como um sinal de maturidade, quando nós conseguimos discernir as coisas dentro dos seus contextos. As pessoas nos veem de uma maneira também mais madura quando nós sabemos discernir todas essas coisas. Agora, você já viu pessoas agindo de uma maneira muito estranha? Por exemplo, você está falando uma coisa para a pessoa, de repente a pessoa levanta e sai, furiosa. Você fala, o que eu fiz? O que eu falei? A pessoa teve uma emoção ali diante daquilo que você falou. Às vezes uma palavra, uma coisa que você falou disparou alguma coisa nela e ela levantou ali, saiu e deixou você falando sozinho. E você fala assim, o que essa pessoa tem? O que aconteceu com ela? Você não sabe. E muitas vezes ela foi tomada por uma emoção. Muitas vezes aconteceu com ela alguma coisa recentemente. Você não sabe, mas você disparou um alarme dentro dela emocional e ela teve uma reação descabida. E é isso que a gente sempre faz quando está emocionado, né? Parece que está abduzido. Parece que a nossa inteligência foi embora naquele momento e nós agimos de uma maneira estranha. Então, muitas vezes, por conta das nossas emoções mal estruturadas, nós não estamos sabendo lidar com as nossas emoções, acabamos passando uma imagem ruim a nosso respeito, não é mesmo? E as pessoas acabam não respeitando mais a nossa imagem e ficam amedrontados. Ai, será que ela vai ter uma reação assim? No trabalho, você pode ter problemas se você não está lidando bem com as suas emoções. Nos relacionamentos pessoais, no seu namoro, no seu casamento, enfim, você pode ter problemas sérios também, porque de repente você tem lá umas reações assim que as pessoas não entendem, as pessoas começam a ficar com medo das suas reações, começam até a fugir de você muitas vezes. Isso não é legal para nós, não é bom para nossa reputação, não é bom para nós sermos reconhecidos como pessoas maduras, não é mesmo? Então, o que fazer sobre isso? A grande questão que você pode trabalhar na sua vida é o autoconhecimento. Você precisa entender então que fatores emocionais são esses que estão vindo do seu subconsciente, não é? Do seu inconsciente para te afetarem dessa forma. Sem autoconhecimento é impossível lidar com as suas emoções. O autoconhecimento é aquilo que nos dá base então para nós entendermos de onde vem esse tumulto e para nós lidarmos melhor com as nossas emoções. E quando uma situação externa detona um alarme em nós, na nossa cabeça nós conseguimos pensar e raciocinar. Isso que eu estou sentindo, essa emoção é por causa de determinada coisa. Não tem nada a ver com essa situação que eu estou lidando aqui agora. E aí você começa a então lidar com as suas emoções de uma maneira mais razoável. Se você ainda continuar sendo dominado, não é, pelo seu inconsciente, porque as emoções vêm de situações, de coisas que te embaraçaram no passado, que trazem lembranças, miscelânea de uma vida inteira que está mal entendida, mal interpretada. As emoções vêm daí. Você não sabe também por que você tem aquela reação. Então é por isso que você perdeu o domínio da situação. Como entrar no domínio de novo? Você vai precisar se autoconhecer. Eu sempre falo para vocês da fobia social que eu tinha. O meu coração acelerava e eu tinha uma dificuldade extrema de me relacionar com qualquer pessoa que fosse. Apenas dentro de casa eu conseguia falar, ser agressiva, falar o que eu queria, mas fora de casa eu era dominada pelas minhas emoções. Então eu era paralisada pelas minhas emoções. Eu não sabia quais eram as coisas que controlavam de dentro, sabe? Muitas vezes você está agindo na sua vida e tendo reações e fazendo coisas que você não gostaria de fazer porque você está sendo controlado pelas suas emoções. Enquanto você não se autoconhece, você faz isso o tempo todo. E depois, o que acontecia comigo devido à minha fobia social? Fui me trancando nos meus relacionamentos a ponto de não sair, de não namorar, de não ter amigos, porque eu achava que tudo que eu fosse fazer ia dar problema. Eu tinha dificuldades muito grandes de estar com as pessoas num nível normal, não conseguia conversar nada normal, sem que as emoções tomassem conta de mim. Quando alguém fazia uma pergunta para mim, era como se as pessoas estivessem me testando. E então o coração já acelerava e eu entrava em pânico. Então, o tempo todo controlado por emoções. Tem gente que pensa assim, nossa,
Nossa, mas como pode uma pessoa que teve um estado emocional tão grave melhorar? O estado da ansiedade, por exemplo. O que é o estado emocional que a ansiedade absorve você emocionalmente? A ansiedade, ela toma você de assalto. Por quê? Porque você não sabe por que tanto você está sofrendo. Muitas vezes existe uma situação palpável, mas na maioria das vezes, né, nós não estamos ansiosos por uma situação exatamente. Então vamos dizer, por exemplo, que um dia você estava num elevador e acabou tudo, zerou tudo, apagou tudo e você ficou lá no elevador. Tudo bem, você ficou lá preso, né, e aparentemente você sobreviveu à situação. Só que imagine que a última pessoa que você viu antes de entrar nesse elevador estava com uma blusa vermelha. E toda vez que você vê uma pessoa de blusa vermelha, detona as emoções em você de novo. E você tem aquele taquicardia e aquela coisa, e você começa a respirar ofegante e você entra de novo naquele estado que você entrou quando você estava naquela situação. E você começa a perder o domínio da sua vida. De repente você começa a perceber também que além de uma pessoa de blusa azul, você viu uma pessoa loira. E toda vez que você vê uma pessoa loira, dispara, sem querer, né, de uma forma inconsciente, um alarme de novo que te deixa muito amedrontado, né? Esse medo, essa fobia, essa coisa, essa emoção invade você. Então, de muitas maneiras, um evento como esse do elevador, como um assalto, ou como muitas outras circunstâncias que nós vivemos na nossa vida, porque estamos sujeitos a tudo isso como seres humanos, né? Um evento na sua vida pode desencadear muitas emoções, porque no seu inconsciente tudo vai misturar e você vai precisar partir do autoconhecimento para entender exatamente por que as coisas estão acontecendo dessa maneira e por que o seu inconsciente está trazendo determinadas coisas para se juntar àquela situação de medo real que você viveu, uma situação crítica que você viveu no seu dia a dia. Como lidar então com as emoções? Autoconhecimento é a resposta, né? Foi o processo que eu também fiz de autoconhecimento. Compreender como funciona a minha cabeça, como funcionava, do que eu tinha medo exatamente. E à medida que eu fui dando nomes para as coisas, elas foram se transformando em sentimentos. E aí foi muito mais fácil lidar. Por exemplo, quando eu dizia, eu tenho medo de falar para as pessoas, eu tinha medo da crítica, eu era muito complexada, eu era muito perfeccionista. Então, quando você começa a dar nome, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar do meu corpo, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. Quando você começa num processo, né, de autoconhecimento, a dar nome a cada coisa, a situar cada coisa como um sentimento, isso sai do nível da emoção pura, dessa coisa toda misturada e passa a ser um sentimento. E você vai lidar com esse sentimento da melhor forma possível. Bom, eu tinha medo das pessoas, do que vocês, por exemplo, poderiam pensar de mim. Sabe o que eu penso agora? Vocês estão pensando de mim, eu também estou pensando de vocês. Eu me vingo de vocês e pronto. Tá vendo como eu resolvi essa situação? O que eu entendi? É brincadeira isso, mas o que eu entendi? Eu sou uma pessoa e você também é uma pessoa. O máximo que você pode pensar de mim é alguma coisa sobre o meu corpo, alguma característica da minha voz, nada além. Você não pode ir além disso. Porque eu sou uma pessoa que, além dessa questão egóica, eu sou uma pessoa espiritual. Então, existe uma parte de mim que ninguém vai poder tocar e que ninguém vai poder julgar. Então, eu tô acima dessas circunstâncias hoje. Eu tive que chegar a esse nível de autoconhecimento para eu entender isso. Eu tive que viver uma vivência além da egóica, uma vivência espiritual, para eu entender que ninguém podia me julgar naquilo que é a minha essência. E isso foi a minha cura. Então, quando nós traduzimos a emoção em sentimento, damos um nome a esse sentimento, e depois nós vamos além disso, vamos além dessa questão até do sentimento, e nos entendemos como um ser humano completo, que pode viver além dessas circunstâncias que nos tomam aqui, né, de todas as formas podem nos tomar na nossa vida, as circunstâncias e tudo mais. Quando nós chegamos a essa compreensão, então, nós crescemos dramaticamente. E foi o que aconteceu comigo também. Hoje é um prazer falar para você, em vez de ser um problema, é um prazer mesmo. E eu acredito que você sente isso também. Então é isso. Nós precisamos passar das emoções para os sentimentos e irmos além. Vivemos a dimensão humana de uma maneira tão completa que ela nos livre de sermos tomados e arrebatados por emoções e de ficarmos tomados pelo
pelo ódio, tomados pela raiva, tomados por emoções que nos fazem, até emoções boas, né? Ah, eu tive dó da pessoa, eu fiquei tão... E aí a pessoa acaba enrolando você. Não dá também, né? Você precisa discernir bem todas as coisas. Tanto emoções boas quanto emoções ruins. Precisamos dar nomes a tudo isso, né? Porque na base emoções não são nem boas e nem ruins, elas simplesmente te assaltam. Você que vai dar, então, uma ordem para elas, né? E muitas vezes emoções ruins, como ódio, ruins entre aspas, né? Ou boas, como eu tive pena, eu fui tomada por um desejo de ajudar. Então, mas tem que ver também se você não tá sendo emocional demais e fazendo a coisa errada na hora errada. Porque há pessoas que precisam de ajuda na hora necessária mesmo. Se você tentar ajudar fora de hora, você acaba até atrapalhando, né? Então tudo isso precisa ser discernido, mas nós vamos aprender. Vamos juntos? É a minha proposta para você esse ano. Gostoso, né? Queremos que você comente também, que você diga, que você dê o seu like, que você dê o seu dislike, diga se tá gostando, se não tá gostando, por que não tá gostando. Vamos juntos, porque isso é que é gostoso, né? Essa partilha aqui, da gente estar partilhando a nossa vida mesmo aqui juntos. Isso é que é gostoso para mim, isso é que faz sentido para mim, tá bom? Então, compartilhe com alguém esse vídeo, porque certamente existe alguém que está precisando também, conectar essas ideias e a gente vai crescer muito junto. Até o próximo vídeo, então.